Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Começamos mais um dia maravilhoso. Como estamos? Mais um dia na série Mudança de Vida. Estamos quase finalizando ela. Elas são 30 episódios. E depois já tem uma outra aí engatinhada para começarmos, né? Então é sempre muito bom aprender sobre o reino de Deus. E esse formato de série eu achei bem interessante, que dá continuidade, né, a algum tema específico. E se você estiver acompanhando desde o começo, né, estiver ali nesse processo de mudança, realmente nós começamos ali falando sobre transição de carreira, falando sobre o início realmente de um negócio, como é que funciona tudo, as ideias, tudo que você pode estar aplicando. E no decorrer desse período aqui nós falamos sobre algumas atitudes que nós precisamos realmente para a nossa vida mudar e viemos realmente fazer a diferença, né? Realizar ali os nossos sonhos. E hoje eu quero falar com vocês, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, sobre fazer o que precisa ser feito. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Nós estamos nesse desafio diário de lives diárias para trazer um pouco de conhecimento para você, para trazer algo que vai realmente, uma pílula de sabedoria, né, que vai fazer a diferença na sua vida e vai te ensinar a dominar a si mesmo para que você possa transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas, tá bom? Então vamos ler aqui. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho, né? Um dos maiores desafios das pessoas que querem realizar algo, que querem fazer ali os seus objetivos acontecerem, é fazer o que precisa ser feito. Por quê? Eu já falei pra vocês aqui sobre a respeito da nossa mente, né, que é sabotadora, e esse livro Inteligência Positiva fala muito sobre isso. Eu achei muito interessante a abordagem que eles trouxeram sobre esse assunto, porque quando você se dá conta de que tem vozes na sua cabeça dizendo que você não pode, de que você não é bom o suficiente, de que não adianta nada o que você tá fazendo, de que, sabe, são vozes que ficam ali realmente te prejudicando e impedindo, de certa forma, você de realizar ali os seus objetivos. Mas eu já falei aqui também sobre que nós precisamos ser pessoas decididas, então tomar decisões, fazer decisões e não necessariamente olhar para as nossas condições, porque quem vive de condição acaba não fazendo absolutamente nada. Mas quando você decide fazer alguma coisa, você rompe barreiras, você de fato faz as coisas acontecerem sem se preocupar realmente que como isso dele vai acontecer. Você pode anotar, pode planejar, mas quem dá realmente o crescimento é o próprio Senhor Jesus. Então, o seu papel, né, o meu papel é de plantar, é de colocar ali a semente, é de fazer realmente as coisas acontecerem. E à medida que o tempo for passando, o próprio Senhor, né, ele vai cuidando daquela semente, ele vai cuidando de você, ele vai te trazendo novas ideias, ele vai te trazendo ali direcionamentos para que você possa de fato crescer ali na presença dele e glorificar o nome dele. Porque lembra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então aquilo que ele tem planejado para cada um de nós é bom, perfeito e agradável. É aquilo que realmente nos faz querer mais, nos faz crescer, nos faz ir para um outro nível realmente da nossa vida. E quando nós fazemos o que precisa ser feito, nós alcançamos algo chamado prosperidade. E a prosperidade, ela está no movimento de fazer as coisas acontecer. E isso é muito relativo
conforme aquilo que você faz, conforme o movimento em que você entra. Porque não tem como você ser uma pessoa próxima parada. Não tem como você crescer ficando parado. Porque toda a natureza, ela entra em movimento, né? Eu tava assistindo uma aula ainda agora e foi justamente sobre isso que ele falou, né? Que tá tudo realmente em movimento. A terra tá em movimento, as plantas a cada dia ela vai crescendo, tá em movimento. Os animais que são livres, né? Eles estão sempre em movimento. Então, tudo aquilo que é próspero está em movimento, está realmente fazendo acontecer. E nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Ah, Michele, mas eu não consigo. Às vezes me dá uma preguiça, às vezes me dá isso, me dá aquilo. E eu compreendo isso. É como se realmente o seu cérebro ele não quisesse mesmo que você avançasse, que você mudasse de nível, que você fosse para a próxima fase. E isso é muito, infelizmente, é muito comum de acontecer. Outro dia eu estava conversando com alguém e disse assim, foi o que? 2 semanas de academia e já parou, né? Fui 3 dias, já não quero mais ir. Né? Então é bem desafiador mesmo, porque às vezes a pessoa sabe que precisa daquilo dali, mas não necessariamente faz. Então, se você já sabe o que precisa fazer, tem que ir lá e fazer, mesmo que você tenha dúvidas sobre o resultado, mesmo que você não tenha certeza se aquilo dali está certo ou não, mesmo que você saiba que precisa sair daquela caixinha, precisa sair daquele lugar para fazer e seja assustador, e normalmente é assustador quando você sai da sua zona de conforto, né? Mas se você não fazer o que precisa ser feito, infelizmente a sua vida ela não vai andar. Infelizmente você nem vai saber se aquilo dali foi uma decisão certa ou não, tá? Então, muita gente está realmente acomodado, ficando sempre nos mesmos lugares, fazendo sempre as mesmas coisas e não se deixando levar realmente pelo os seus sonhos, aquilo que tá dentro de você, aquilo que tem dentro realmente de nós, né? É, é muito interessante isso, porque, tipo, quando eu paro pra pensar nos sonhos, nos objetivos que eu tenho pra realizar, eu fico dizendo, meu Deus, parece que eu sou de outro planeta, parece que eu sou de outro mundo, porque existem tantas pessoas ali ao meu redor que não pensam assim, que querem só ter um negócio e ficar ali a vida toda e trabalhar com aquilo e fazer as mesmas coisas todos os dias. Só que eu não consigo ser assim, eu não consigo pensar isso. Por mais que isso passe pela minha cabeça de vez em quando, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo voltar atrás. Não dá pra voltar aquilo que você vislumbrou, aquilo que você olhou, aquilo que desejou no seu coração. Então, quando nós nos comprometemos em fazer o que precisa ser feito, nós conseguiremos realizar realmente os nossos objetivos. Nós estaremos dando um passo mais adiante, um passo importante ali para aquilo que nós queremos, porque parado realmente ninguém consegue nada. E sabe, às vezes tem dia que realmente dá vontade de jogar tudo pro alto, tem dia que dá vontade de desistir, de dizer assim, meu Deus, por que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo, por que que eu saí da CLT, por que que eu tô aqui tendo que fazer tudo isso, né? Existem esses momentos que você como empreendedor, você vai enfrentar isso. Mas outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela falando sobre isso, justamente sobre isso, né? Que era muito difícil, que tinha muita coisa pra fazer, e tinha que dar conta de tudo, que ela é mãe, né? Então ela é mãe, dona de casa, empresária, e eu tava com o processo ali de abrir uma outra loja. E aí eu falando pra ela assim, olha, realmente é um desafio muito grande, mas é justamente isso que nos faz realizar os nossos sonhos. E aí que ela falou que era muito mais fácil ser empregado, né? Muito mais fácil estar ali com o seu salário garantido, indo todos os dias ali pro seu trabalho e pronto. Realmente isso é mais fácil para a maioria das pessoas, mas para quem é inconformado, para quem quer realizar os seus objetivos, para quem quer crescer realmente e fazer a diferença na vida de outras pessoas, isso não é comum, né? Isso daí não faz parte, isso aí foi uma fase que essa pessoa enfrentou ali na sua vida. A pessoa que realmente ela quer fazer a diferença na vida das pessoas, quer realizar os seus sonhos, quer usar ali do empreendedorismo como um canal para abençoar a vida de outras pessoas e a vida da sua família, a sua vida e da sua família, essa pessoa ela realmente não se acomoda. Ela não se deixa levar ali pelos desafios.
E isso é um desafio muito grande, porque os desafios são muito grandes, né? Você todo dia enfrenta ali algo novo e às vezes dá a sensação de que você não sabe o que está fazendo, porque fulano tá fazendo isso, fulano tá crescendo, outro ciclano tá abrindo outras lojas e ciclano tá fazendo outras coisas. E aí você fica assim num lugar onde meio assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que eu tô fazendo? O que eu preciso fazer para avançar? O que eu preciso fazer para dar o próximo passo? Mas só que Deus ele só vai liberar o próximo passo, só vai te dar o próximo direcionamento quando você obedecer ele no primeiro em que ele te deu, no primeiro passo que ele te deu. Então, a obediência a Deus faz com que você venha a crescer ali no seu processo, né? Então, quando José ele foi aprisionado, eu acho muito interessante a história de José, gosto bastante, mas ele foi enfrentando fases, né? Em um primeiro momento, Deus ele mostrou para ele ali um sonho de que ele seria líder ali da sua família. E aquele sonho não mostrava nada do processo que ele iria passar para chegar naquele nível. E o que fez realmente Deus realizar aquele sonho no coração dele foi justamente a obediência. Então, a cada passo que ele dava, a cada passo que José dava, ele obedecia mais ao Senhor. Ele pegava ali aquela situação e transformava de um limão uma limonada, né? Ele foi vendido como escravo, mas ficou ali como governador daquela casa de Potifar. Então, a função dele poderia, no primeiro momento, poderia ser lavar banheiro, lavar a casa, cuidar dos animais, fazer coisas assim que não eram interessantes. Mas no momento em que ele se destacou, porque ele confiou em Deus, mesmo numa posição de escravo, o Senhor colocou ali numa posição de glória, numa posição de governo, para governar aquela casa. E ali naquela fase, ele aprendeu muita coisa que ele não sabia, porque era uma cultura nova, o Egito era uma cultura nova para ele. Então ele foi desenvolvendo novas habilidades ali em governar aquela casa e não deixar faltar nada. E aí, por mais uma vez, ele foi ali aprisionado, né? Foi enganado pela esposa de Potifar, assim como ele tinha sido enganado pelos seus irmãos. Então, sabe, é muito interessante isso. Antes de passar para a próxima fase, né, no processo de mudança da próxima fase, sempre vai acontecer alguma coisa ruim. Sempre vai acontecer um desafio assim que você acha que não tem condição de enfrentar. E quando José achava que estava tudo bom, tudo tranquilo ali com ele, ele foi o quê? Parar na prisão, que era um dos piores lugares para os escravos ficarem, né? Uma prisão onde realmente, sabe, não tinha conforto, não tinha nada, mas mesmo assim, mesmo naquela prisão, mesmo naquele ambiente rude, ele se destacou. Como que pode um carcereiro colocar um próprio prisioneiro para liderar os outros prisioneiros? Isso não existe, isso é incomum de existir. Mas mesmo assim ele foi colocado naquela posição. Então, antes de ele chegar a ser governador de todo o Egito, sabe, porque ele precisava entender sobre finanças, ele precisava entender sobre o povo, ele precisava entender sobre as colheitas, ele precisava entender sobre como funcionava todo o processo do Egito. E para ele chegar lá naquele nível, ele precisou passar por muitas fases. E às vezes a gente tá na primeira, na segunda, na terceira fase, não sabe nem qual fase tá, e sempre fica murmurando, sempre fica reclamando ao invés de dar graças a Deus, né? Então realmente tem que ser, nossas mudanças tem que ser aqui na nossa mente, sabe? De entender que tudo que tá acontecendo faz parte do processo. Que antes de que José ele realmente fosse governador do Egito, ele passou por muitas fases. E antes de viver realmente na felicidade, no bem bom, naquilo que o Senhor tinha para realizar na vida dele, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, ele passou por muitas fases ruins, mas ele cresceu em todas elas. Então é tipo um rompimento, assim, sabe? Quando você é pressionado de alguma forma por aquela situação, você acaba aflorando mais, você acaba desenvolvendo novas habilidades, você acaba ficando mais blindado, porque o próximo desafio vai ser muito pior do que o anterior. E é assim que nós vamos vivendo, de glória em glória, até o Senhor Jesus voltar.
Os desafios, eles fazem parte do processo, mas nós precisamos entender que precisamos fazer o que precisa ser feito, independente de como esteja o nosso estado emocional, independente de como esteja a nossa situação financeira, independente de como esteja realmente a nossa própria fé naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, sabe? Era muito comum, acho que no ano passado mesmo, quando acontecia alguma coisa ruim, assim, principalmente lá na loja, eu ficava acho que uma semana ou 2 semanas ali murmurando, frustrada, sem entender o porquê estava acontecendo aquilo e perdia muito tempo pensando naquilo dali, sabe? Ao invés de entender aquilo dali, eu ficava culpando muitas coisas, até culpando a mim mesma, porque há uma cobrança minha muito em relação a esse negócio, mas eu, com esse processo de mudança, de transformação, de novos aprendizados, eu aprendi sabe, a desligar muito rápido, né? Então, tipo, ontem aconteceu uma coisa que me deixou assim meio chateada, e aí eu fiquei ali, acho que alguns minutos ali pensando naquilo dali, remoendo aquilo dali, e aí depois eu virou a chave muito rápido, assim, não, então vamos aprender aqui, qual é a lição que nós vamos tirar disso daqui? Então é justamente sobre isso, sabe, de você se colocar numa posição em aprender, em entrar em movimento, né, porque se a prosperidade, ela só entra no movimento, então se você ficar parado, se martirizando, ficar pensando, não devia ter feito isso, e não sei o que, sabe, ficar sentindo pena de si mesmo, não tem como avançar. Não tem como realizar realmente os seus objetivos. Não tem como crescer. Não há lógica nisso. Então, quando nós aprendemos ao governo sobre a nossa alma, é justamente sobre isso que eu falo, né? Eu falo muito aqui sobre o governo da alma, o governo do espírito e do corpo. É quando você assume a responsabilidade daquilo que acontece na sua vida. Mas não foi culpa minha, foi fulano de tal que fez isso e foi isso e foi aquilo. Nós somos autorresponsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Seja uma coisa boa ou ruim, seja porque foi influência de outra pessoa, mas nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, quando nossa mente abre para isso, nós percebemos que nós precisamos, está tudo na nossa responsabilidade. Então, nós precisamos entrar em movimento, precisamos fazer o que precisa ser feito. Michele, eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo. E aí vem questão de bloqueios, vem questão de autossabotagem, vem questão, sabe, da voz da sua cabeça dizendo que você não pode, que você não é capaz, de que você não tem as condições necessárias, que você é isso, você é aquilo. E se você dá mais ouvido para essa voz na sua mente, você realmente vai ficar paralisado. E gente parada não consegue realizar nada. Todo o processo que você vê da natureza, dos animais, da terra, tudo, tudo, tudo está em movimento. Está tudo em movimento. Então a gente sabe que parada a gente realmente não realiza nada. Até se a água ficar parada, ela estraga. Então, qualquer coisa se ficar parado, estraga, né? Então, se você, por exemplo, você comprar um produto novo, ali que você gostou muito e achou legal, você comprou, mas tem pena de usar ele, deixa só ele guardado ali, sem usar, parado por um tempo. Você pode deixar lá, quando voltar, já vai estar estragado. Não vai prestar, porque nada foi feito para ficar parado. Tudo precisa entrar em movimento, inclusive as nossas vidas. Tudo nós precisamos entrar em movimento. Eu sempre falo, né? As coisas acontecem quando você se move. Então é justamente sobre isso. Nada vai acontecer se você ficar parado. Nada vai acontecer se você ficar ali esperando os problemas se resolverem sozinho ou cair lá do céu um meteoro assim na sua cabeça e dizer assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Não. Você vai entrando em movimento, você vai fazendo as coisas acontecerem e o Senhor, Ele vai te direcionando, Ele vai te podando, vai te mostrando e ainda assegura de que tudo vai cooperar para o seu bem, porque nós vivemos de acordo com o propósito dEle. Então tudo vai cooperar para o nosso bem. Pode ser que aquela escolha inicial que você fez não foi uma escolha legal, não foi uma escolha ali que o Senhor, Ele deixaria você fazer, só que nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos, né? Mas mesmo assim Ele nos garante de que tudo vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Então se você ama a Deus, tudo vai cooperar para o seu bem, né? Acho que no domingo, na aula que eu estava dando, a gente estava falando a respeito do caráter, né? Do caráter cristão, do caráter que nós devemos demonstrar. E o que é interessante sobre isso é que
às vezes é muito mais fácil a gente, sabe, não dar ouvidos para essas vozes que estão na nossa cabeça, não dar ouvidos para o espírito que vai dizendo assim, olha, você tem que fazer isso e não isso. É muito mais fácil, sabe, você agir no automático e fazer o que quiser, assim, sem, como eu posso dizer, sem dar ouvidos realmente àquilo que você precisa fazer, um direcionamento correto, né? Então a gente gosta muito, assim, de fazer aquilo que a gente quer. Só que o perigo disso, né, de fazer coisas sem uma direção certa do espírito, podemos acabar realmente pecando, podemos acabar nos distanciando e simplesmente ficamos presos em formas de pensamentos, né, que vão nos impedir de fazer o que precisa ser feito. Então, nessa manhã, eu quero te dizer justamente isso. Faça o que precisa ser feito. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o que precisa fazer para chegar na próxima fase. O Senhor, Ele já te falou isso, né? Ele já deu um direcionamento, já deu uma ideia, já falou alguma coisa. Só que aí você fica preso, não sei se eu faço, não sei se vai dar certo, não sei isso, não sei aquilo. Não dá ouvidos a essas vozes. Dá ouvidos à voz sábia dentro de você que diz assim, olha, faça isso. Pode ter certeza que se não acontecer de acordo com aquilo que você quer, aquilo que você planejou, você vai, de alguma forma, crescer com aquela situação. Esse precisa ser o nosso objetivo. Então, que nessa manhã você venha fazer o que precisa ser feito. Você venha plantar ali a sua semente, venha cuidar dela. E ao seu tempo ela vai crescer e multiplicar com o movimento que você der. Tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua benignidade. Que o teu nome venha a ser exaltado sobre as nossas vidas, que possamos te glorificar, meu Deus, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, que o teu poder venha a ser derramado sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado e que você hoje venha entrar em movimento e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Beijão, até amanhã às 6h57.